Hello, people! Tudo bem, gente? Nós vamos falar sobre sequência de interrogativas, tá? A ordem das palavras numa pergunta. Vocês já começaram, vocês já aprenderam como transformar uma frase em pergunta, mas hoje nós vamos ver também outros dois tipos novos de perguntas, e não só os tipos de perguntas, como também a sequência das palavras. Porque no português, você pode trocar as palavras de lugar numa pergunta, né? Eu posso perguntar onde você está onde? Quando você vem quando é que você vem? Você tem um monte de maneiras de fazer uma pergunta. Em inglês, não. O que nós temos aqui na lousa são as sequências de interrogativas, tá? As perguntas só podem estar nessas sequências, essas informações que vocês estão vendo aqui. Hoje a gente não vai ver como transformar uma frase em pergunta, e sim o lugar de cada coisa na frase, na pergunta. E aí nós temos as sequências, to be, sujeito, etc. O que quer dizer isso? Primeiro vem o verbo to be, depois vem a pessoa da pergunta, em seguida o restante da frase, o restante das informações. Auxiliar, sujeito, verbo não conjugado, etc. Por quê? Primeiro vem o auxiliar, quando não tem verbo to be tem que ter auxiliar. Depois vem o sujeito da frase, a pessoa. Depois o verbo não conjugado. Por que verbo não conjugado, classe? Porque quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. E depois etc, o restante da pergunta. E aí aqui, uma novidade para vocês. WH, to be, sujeito, etc. WH, auxiliar, sujeito, verbo não conjugado, etc. Como assim WH? WH, words. E se a gente traduzir ao pé da letra, WH words, vai ser traduzido como palavras WH. E o que isso quer dizer? É o que vocês chamam no português de pronomes interrogativos. Que, o que, qual, como, quando, quem, porquê, onde, aonde. Eu vou colocar aqui as 6 palavras WH mais usadas. Repitam comigo. What, when, where, why, who, how. Só vocês. Who, de hook. Who, how, cara pálida. How. O curioso é que são apenas 6 palavrinhas em inglês, vão se transformar em umas 15 em português, né? Porque a primeira, 3 traduções. Quem sabe? Que, o que ou qual. When, alguém sabe o que quer dizer when? Quando, de tempo. Where, alguém sabe o que quer dizer where? Onde ou aonde. Vocês têm uma regra no português, né? Onde, posição fixa, e aonde, posição de destino, né? Onde você está, aonde você vai, não é isso? Se bem que ninguém respeita essa regra, né? Todo mundo fala, onde você está, onde você vai? Você vira ser e está vira tá. Onde você está? Minha mulher pergunta sempre, onde você está? Onde você está? Onde você está? Né? Pergunta sempre. Why significa por quê? Aquele separado, sem acento, né? Vocês têm 4 porquês. Why? Por quê? 4! É uma loucura. Eu demorei para... Eu não arrisco a usar os 4. Mas eu consegui dominar o porquê de pergunta e o porquê de resposta. Porque eu tinha dúvida, por que é junto ou separado? Para perguntar é junto ou separado? Para responder é junto ou separado? Aí eu criei uma regrinha na minha cabeça. Porquê de pergunta é separado. Sabe por quê? Porque eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Agora, porquê de resposta é junto. Por quê? Porque eu junto tudo e vou embora. Aí eu dominei, né? Agora o chapéu, eu sei que tem o porquê, né? Quando é o motivo, aí é com acento, né? Bom, em inglês só tem 2. O why, que é o porquê de pergunta, e o de resposta não dá nem para confundir. Sabe como é que é o porquê de resposta? Because. Because não é doença que dá em bico de papagaio, não. Meu papagaio está com uma because. Não. Because é o porquê de resposta, não dá nem para confundir. Why? Because. Why? Because. Simples. Who? Alguém sabe o que significa who? Quem. Who significa quem. Quem é você? Who are you? E o último, how. Apesar de não ser WH, ser HOW, não deixa de ser um pronome interrogativo. Alguém sabe, quer dizer how?
Como é uma das traduções. Como não de como de comer, não é eu como pizza, how pizza. Não, tá? E alguém sabe o outro significado de how? Não, o quanto vocês vão aprender depois palavras WH compostas. How much, how many, né? Quanto, quanta, quantos, quantas. Isso aí junto. How long, how often. A gente tem várias variações do how. Mas ele tem uma outra tradução como palavra WH no português. Quão. Q-U-A-O, tio. Lembra do quão? Vocês quase não usam quão, né? Quão alagado está né? O bairro, quão limpo está o carro, quão... A gente usa bastante o how como quão. Inclusive para perguntar a idade, sabe? Para perguntar a idade, a gente não pergunta quantos anos você tem. Sabia? Não é quantos anos você tem, não é. Sabe como é que se pergunta a idade em inglês? How old are you? Que ao pé da letra quer dizer quão velho é você. Eu sei que se eu perguntar isso para uma mulher aqui, eu apanho. Quão velha você é? Psh! Né? Eu apanho, né? Se eu perguntar quão velha ela é. Mas em inglês é assim que se pergunta a idade. How old are you? Essas frases que eu coloquei aqui. Você está na escola, ela está na escola, você vai para a escola, ela vai para a escola, você irá para a escola. Eu não posso simplesmente perguntar desse jeito em inglês. Eu não posso, you are in school. Não posso perguntar desse jeito. Porque em inglês, perguntas só podem começar de 3 formas. Ou começa com o verbo to be, am, are, is, was, were, verbo to be no passado, né? Ou começa com auxiliar, do, does, did, will, would, can, could, etc. Ou começa com uma palavra WH, que vocês chamam de pronomes interrogativos. What, when, where, why, who, how. Mais para frente vocês vão aprender o which, que é o qual dos, qual das, whose, de quem, etc. Alguns outros, mas esses são os 6 mais usados. Então a pergunta ela tem que começar de uma dessas formas. Vamos pegar a primeira. Você está na escola. Então primeiro, olha lá, tem que ter o verbo to be. Então vamos achar o verbo to be aqui. Está. Que em inglês, a conjugação do verbo to be para você é are. Depois vem o sujeito da frase. Sujeito. Você. Como é que é você em inglês? You. Depois, etc. Quer dizer, o restante da frase. O que sobrou? Na escola, que em inglês eu diria in school. Vocês aprenderam a pegar verbo to be e colocar na frente. Agora, hoje, a gente está vendo o lugar de cada palavra na frase e o porquê que está ali. Próximo. Ela está na escola. Mesma coisa. Olha lá. Primeiro vem o verbo to be. Então, qual é a conjugação do verbo to be para ela? I am, you are, he is, she is. E agora vem o restante. Na escola. In school. Até aí, tudo bem. Essas são as perguntas mais fáceis. Repitam comigo. Are you in school? Are you in school? Is she in school? Is she in school? Isso. Você vai para a escola? Eu não posso em inglês perguntar do mesmo jeito que o português. Eu não posso falar you go to school. Não posso. Primeiro que essa frase não tem verbo to be. Se não tem verbo to be, eu tenho que usar um auxiliar. Então a primeira coisa que vai na frase é o auxiliar. E qual é o verbo da língua inglesa que além de ser verbo também faz bico como auxiliar de pergunta? Verbo to do. Lembram dele? Repita comigo. I do. You do. He does. She does. It does. We do. You do. They do. E qual é a conjugação do verbo to do para você? Do. Então eu vou colocar um X aqui, ó, que está faltando, né? No português não tem isso. Do. Agora, depois do auxiliar vem o sujeito da frase, a pessoa. Quem é? Você. Depois da pessoa vem o verbo não conjugado. Por que verbo não conjugado? Porque quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então esse vai aqui, em inglês, não será vai. Eu vou usar ir. Verbo ir é o verbo to go. E aí, etc. é o restante.
o que sobrou da frase. Para a escola, para a escola, que é to school. Ok? Do you go to school? Você vai para a escola, você vai à escola. Próxima. Ela vai para a escola. Mesma coisa, gente, olha lá. Mesma coisa. Ela vai para a escola. Tem verbo to be? Não. Então você é obrigado a usar um auxiliar. Eu vou colocar um X aqui porque no português não tem auxiliar, vocês não usam. Mas eu não posso simplesmente escrever she goes to school. Não. Primeiro que isso aqui vai ter uma alteração, vai causar algo na frase. Se eu estou falando dela, she, qual é a conjugação do verbo to do para she? Does. Então é ele que eu vou usar como auxiliar. Agora vem o sujeito. Como é que é ela em inglês? She. Agora vem o verbo não conjugado. O goes, né, que é a conjugação do verbo to go na terceira pessoa, vai virar go, porque quando se usa auxiliar não se conjuga verbo. Does she go? E agora o etc. Does she go to school? Então, olha lá. Auxiliar, do, does. Sujeito, you, she. Verbo não conjugado, go, go, etc. To school, to school. Olha essa próxima agora. Então aqui fizemos isso. Olha a próxima. Você irá para a escola? Essa frase não tem verbo to be. Primeira coisa que você detectou. Não tem verbo to be, não tem o verbo ser, nem o verbo estar, como essas duas primeiras. Segundo lugar, será que eu vou usar o auxiliar do para essa frase? É o do que eu vou usar? Eu não vou usar do, sabe por quê? Porque do e does é a conjugação do verbo to do no presente. E essa frase irá está no futuro. Então, eu não posso usar do, eu tenho que usar o auxiliar do futuro. Qual é o auxiliar do futuro em inglês? Will. É o modal que transforma todos os verbos em futuro. Eu vou colocar um X aqui que está voltando auxiliar e outro aqui, ó, porque, ó, tá vendo? O will que transforma o ir em irá. Então, primeiro vem o auxiliar. Will. Agora vem o sujeito. Vamos procurar o sujeito lá na frase. Tá aqui. Você. Agora vem o verbo não conjugado, porque quando se usa auxiliar não se conjuga verbo. Então, como é que é o verbo ir em inglês? Go. E agora o etc. O que sobrou da frase? To school. Olha lá. Então, gente, auxiliar, do, does, will, sujeito, you, she, you, verbo não conjugado, go, 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 etc. To school, to school, to school, todas elas. Sequência sempre a mesma. Essa é a regra padrão. Claro que de vez em quando, esse etc. pode ficar bem mais longo. Você pode acrescentar um adjetivo, em vez de ser para a escola de inglês, to the English school, exemplo. No final de semana, on weekends, exemplo. Mas padrão sempre será esse. Agora a gente vai para um território inexplorado. Vocês concordam comigo que essas 5 perguntas aqui em português, eu poderia perguntar de várias maneiras? Eu posso perguntar quando você está na escola, você está na escola quando? Quando é que você está na escola? Né? Você pode pegar o quando, colocar no começo, colocar no final, mas em inglês não. Em inglês tem que estar nessa sequência. Como? Vamos começar pela primeira. Quando você está na escola? Primeiro vem a WH, pronome interrogativo. Quando? Agora vem o verbo to be, tá vendo? Ó, vou pular agora, não posso colocar you. Agora vem o verbo to be. Are. Agora vem o sujeito da frase. Você. You. O que sobrou? In school. When are you in school? Pronto. Vamos pegar a próxima. Quando ela está na escola? Primeiro tem que ser o quando. Palavra WH, pronome interrogativo. When. Agora vem o verbo to be. Está. Is. Agora vem o sujeito. Ela. Como é que é ela mesmo? She. Etc. Na escola. In school. Agora o próximo. A mais complicadinha de todas. A regra mais longa. Olha só. Primeiro vem o WH. Agora, gente, depois do WH, vem o auxiliar. Por quê? Se não tem verbo to be, eu sou obrigado a usar auxiliar.
Então, nesta frase aqui, quando você vai para a escola, eu estou falando de você. Qual é o auxiliar que eu vou usar? Do. Então, olha lá, no português isso não tem. Estou colocando um X ali para você visualizar. Então, o auxiliar que eu vou usar é do. When, do. Agora vem o sujeito, a pessoa da frase. You. Agora o verbo não conjugado. Go. E por último, o etc. Para a escola. To school. When do you go to school? Tudo bem? WH, auxiliar, sujeito, verbo no infinitivo, etc. Quando ela vai para a escola? Mesma coisa, gente, idêntica. Primeiro vem o WH. Quando? Depois, agora vem o auxiliar, que não existe no português, mas no inglês existe. Então, se eu estou falando dela, qual é o auxiliar que eu vou usar mesmo? Does. When does. Em seguida, vem o sujeito. Ela. Como é que é ela em inglês? She. Em seguida, o verbo. Go. E por último, etc. O que sobrou? To school. Alright? Quando você irá para a escola? Olha essa aqui. Mesma coisa. Primeiro veio o quando. Palavra WH. Não tem verbo to be. Vou ter que usar auxiliar. Irá. Futuro. Qual é o auxiliar do futuro? Will. Então tá faltando, ó. Vou colocar um X aqui, né? Referente a isso daqui, né? A conjugação do futuro. When, will. Agora o sujeito. Tá acabando, gente. É a última. A explicação. Você. Agora o verbo não conjugado, porque quando se usa auxiliar não se conjuga verbo. Então o irá vai virar ir. Go. E por último, etc. O restante. To school. Pronto. Aí eu sei que você pode estar pensando. Ah, professor, é estranho. É esquisito. Porque uma hora o verbo to be está no começo. Outra hora o verbo to be está no meio. Não. Impressão sua. O verbo to be está no mesmo lugar. Olha só. Olha aqui. To be mais sujeito, etc. Are you in school? Is she in school? To be mais sujeito, etc. Are you in school? Is she in school? Ah, uma hora o auxiliar é a primeira palavra da frase. Do you go to school? Does she go to school? Will you go to school? Outra hora o auxiliar é a segunda palavra da frase. Não, expressão sua. Olha só. Auxiliar, sujeito, verbo não conjugado, etc. Auxiliar, sujeito, verbo não conjugado, etc. Do you go to school? Do you go to school? Does she go to school? Does she go to school? Will you go to school? Will you go to school? Sequência mesma. A diferença agora é que tem a palavra WH na frente. Vocês vão perceber três coisas. Eu já posso até adiantar. Ou a pergunta começa com verbo to be, ou a pergunta começa com auxiliar, ou a pergunta começa com WH, independente de ser WH to be ou WH auxiliar. E vocês vão perceber mais para frente que existem dois tipos de pergunta. 4 sequências, 3 começos e 2 tipos. Por que 2 tipos? Perguntas que começam com verbo to be ou auxiliar, essas aqui, são perguntas de confirmação. Como assim? Resposta vai ser sim ou não. Se eu pergunto a ti se você está na escola, você vai responder que sim ou que não. Se ela está na escola, yes, no, yes she is, no she isn't. Se eu pergunto para você se você vai para a escola, do you go to school? Yes I do, no I don't. Se eu pergunto se ela vai para a escola, yes she does, no she doesn't. Se eu pergunto se você irá para a escola, yes I will, no I won't. Pergunta que começa com verbo to be ou auxiliar é pergunta de confirmação. Pergunta que começa com WH é pergunta de informação. Sempre será uma informação. Porque aí não tem como responder sim ou não. Não dá. Se eu perguntar para ti, what's your name? Você vai falar, no. Né? Você está na escola? Não. When are you in school? Quando você está na escola? Yes. Não dá. Você vai ter que falar quando. Onde? Você vai ter que falar onde. Por quê? Você vai ter que falar o porquê, o because. Quem? Você vai ter que falar quem é. Como? Você vai ter que falar como está. E assim por diante.
Perguntas WH são perguntas de informação. E aí vocês vão começar a fazer essa separação. Repitam comigo. When are you in school? When are you in school? When is she in school? When is she in school? When do you go to school? When do you go to school? Péssimo essa. When do you go to school? When do you go to school? When does she go to school? When does she go to school? When will you 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 go to school? Só para vocês verem na prática o que isso significa. Por exemplo, você vira para alguém em português, você quer saber de onde a pessoa vem? Você pergunta como? Né? De onde você é? Se eu for traduzir tudo ao pé da letra, de procedência em inglês é from, onde é where, você é you, e o é para você é are, né? A conjugação do verbo to be. Só que se eu virar para alguém e falar from where you are, não tem sentido nenhum. Como assim? From where you are? Primeiro que uma pergunta não pode começar com from. Então eu tenho que seguir a sequência. Olha como fica essa pergunta. Primeiro vem o WH, where. Agora vem o verbo to be, cadê? Olha lá, tô tirando tudo do lugar. Are. Agora vem o sujeito da frase. Agora o etc. O único lugar que sobrou para colocar o o from, é aqui. Where are you from? Onde é você de? É assim que eu tenho que perguntar. Eu não posso uma hora a frase estar de um jeito, outra hora a frase estar de outro jeito. Se a sequência é essa, tem que ser igual para todos. Repita comigo. Where are you from? Where are you from? Isso. Thank you for coming. Obrigado por terem vindo.